Os filhos de Filipe o Belo. Depois da invasão de Flandres, em 1305, que era um território rico devido à produção de lã. Então, o Filipe o Belo, ele concedeu a cidade de Béthune, que foi a primeira cidade a se render a Matilde, que era a condessa de Artois e viúva de Otão IV, conde de Borgonha. E também ele casou seus dois filhos, o Filipe e o Carlos, com as duas filhas de Matilde, a Joana e a Branca. E como vimos lá no outro vídeo lá do Filipe o Belo, um escândalo se abateu no reino em 1314, quando foi descoberto que a Branca, a esposa de Carlos, e também a Margarida, que era a esposa do seu irmão, o Luís X, elas estavam cometendo o adultério com os dois irmãos Filipe e Galtério de Aunay, que acabaram sendo executados em praça pública. E esse fato foi conhecido como o caso da Torre de Nesle. Então as três princesas elas foram exiladas. E após a morte do rei Filipe o Belo, o Luís X, que também tornou-se rei de Navarra, esse título ele herdou depois da morte da sua mãe, em 1305. Ele foi coroado rei da França, na Catedral de Reims, em 1315. E o Luís ele reinou por pouco tempo, e parece ter ficado meio atordoado com a traição da sua esposa, Margarida. E logo após ele ter subido ao trono, a Margarida apareceu estrangulada. Ele, sob a pressão da nobreza e também de sua corte, e talvez para apagar esse escândalo, ele ficou meio obcecado em tentar arrumar uma nova esposa para gerar um novo herdeiro para o trono. E acabou recebendo o apelido de Luís o Teimoso. E dessa união com a Margarida, eles tiveram uma filha de nome Joana. E após o acontecido, ele passou a rejeitar a criança e tal. Em agosto de 1315, o Luís casou-se novamente com Clemência da Hungria, que era filho de Carlos de Anjou, rei da Hungria, e de Clemência de Habsburgo. A Clemência ela engravidou, mas antes do bebê nascer, em 5 de julho de 1316, o Luís morreu. Existia uma suspeita de envenenamento. Então, como a Clemência estava grávida, e se caso a criança fosse do sexo masculino, ele seria o herdeiro. E ela ainda tinha a Joana. Mas o irmão do Luís, o Filipe, ele assumiu a regência do trono durante a gestão da Clemência. E após nascer um menino, o João I da França, mesmo assim ele continuou sendo regente. E depois de alguns dias essa criança morreu, possivelmente envenenada também. Então havia a dúvida da legitimidade da Joana, que era filha do rei, né? Devido ao escândalo lá de traição da sua mãe na Torre de Nesle. Então o Filipe ele acabou assumindo o trono como o Filipe V da França. E a Joana, mais tarde, ela acabou ocupando o trono de Navarra, após a morte do seu tio, Carlos IV da França, em 1321. O Luís ele também tinha uma filha bastarda com uma criada chamada Adelina, e tornou-se freira e depois abadesa no convento de Saint-Marcel, em Paris. Então, o Filipe V da França, também conhecido como Filipe o Alto, ele foi rei da França e de Navarra, como o Filipe II de Navarra. E também era conde de Poitou e conde de Borgonha, pelo casamento com Joana II de Borgonha. E assim que ele assumiu, para assegurar que sua sobrinha não herdaria o trono, ele promulgou a Lei Sálica, o qual a coroa não poderia passar para mulheres, né, no caso. A sua esposa, Joana, que também foi exilada, junto das outras duas princesas, por ter sido cúmplice da infidelidade delas, ela acabou recebendo o apoio da sua sogra, após a morte do irmão de Joana, o Roberto,
que era herdeiro de Otão IV, conde de Borgonha. Com isso, o título passou para ela. Daí, nesse jogo de interesse, ela acabou sendo perdoada e absolvida pelo parlamento, e intitulada Condessa Joana II de Borgonha. Então, o Filipe o Alto, que já era também conde de Poitou, ele passou também a ser conde de Borgonha. O Filipe, ele tentou resolver a questão da Santa Sé, e após a morte do Papa Clemente V, o trono pontífice praticamente estava vago, e o João XXII acabou sendo proclamado novo Papa, após um conclave em Lyon, onde participaram 23 cardeais. Esse conclave ele acabou criando as regras da eleição dos papas, como é até hoje, as portas trancadas. Ele também renovou a aliança com a Escócia depois de uma campanha em Flandres contra Roberto III, que acabou virando seu vassalo em 1320. Ele também continuou a política de centralização de seus antecedentes, utilizando uma moeda única no território que ele governava, apesar da oposição dos nobres do sul da França. Tentou normalizar os pesos e as medidas e criou a Câmara de Contas, tentando sanear a administração pública. E nesse ano de 1320, ele juntou a cidade de Tournai aos domínios da coroa e tornou suzerano do seu cunhado, o rei da Inglaterra, Eduardo II, pelo condado de Guienne, Poitou e pela cidade de Montreuil. Ainda em maio de 1320, teve uma revolta na Normandia, um movimento chamado Cruzada dos Pastores. Com um jovem, um adolescente, ele, que era pastor, ele jurou que havia recebido uma dádiva, um chamado de Deus, que instruía ele a lutar contra os mouros na Península Ibérica. Um movimento igual a esse já havia acontecido no reinado do Luís IX, São Luís. E esse movimento ele incluiu vários jovens e mulheres e crianças. E daí eles foram para Paris para pedir o apoio do Filipe V. E queria que ele liderasse esse movimento que ia para a Península Ibérica. O Filipe ele se recusou a encontrar com esses cruzados e tal. E mesmo assim eles partiram para Aquitânia. Passaram por algumas cidades como Verdun, Toulouse, Albi, enfim. E pelo caminho eles atacaram castelos que pertenciam aos domínios franceses e também mataram várias pessoas, principalmente judeus, que eram odiados, principalmente pelos pobres e camponeses. E o Papa João XXIII, que estava em Avignon, ele deu ordem para eles pararem, mas eles seguiram em frente. E quando eles entraram na Península Ibérica, o rei Jaime II de Aragão, ele já tinha conhecimento desse movimento. E para proteger os seus súditos, o rei Jaime II de Aragão, ele proibiu a entrada deles em seu reino. E mesmo assim eles invadiram. E na fortaleza de Monte Cruz, eles mataram mais de 300 judeus. E o Jaime, então, ele enviou seu filho, Afonso de Aragão, com o exército, que acabou prendendo lá e executando vários desses revoltosos. E a cruzada, então, se dissipou. E mais tarde, em 1321, o Filipe V multou essas comunidades que haviam assassinado os judeus. Isso levou a outra revolta e mais ataque aos judeus. Em agosto de 1321, o Filipe ele ficou doente. Possivelmente foi envenenado, E após ele ficar 5 meses ali de cama e tal, acabou morrendo em janeiro de 1322. E como ele não tinha deixado um herdeiro masculino, ele foi sucedido pelo seu irmão, Carlos IV da França, que tinha o codinome de Carlos o Belo. O Carlos IV ele herdou também o reinado de Navarra, como o Carlos I de Navarra. O reinado do Carlos, assim como o do Luís X, foi abalado pelo caso da Torre de Nesle, pois os dois passaram
parte do tempo buscando uma nova rainha para poder gerar um herdeiro ao trono. A sua esposa branca, que havia ficado presa na masmorra, ela chegou a se tornar rainha na prisão, logo que ele subiu ao trono, mas por pouco tempo, porque 3 meses depois o Papa João XXII ele anulou o casamento. O Carlos ele encontrou os cofres vazios devido aos gastos do reinado do seu irmão, que o antecedeu, e acabou prendendo o superintendente de finanças do seu irmão, o Felipe o Alto, o Gerard de la Ghetto, que era acusado de desvio. Então ele aumentou impostos e entrou em conflito com os banqueiros lombardos, que eram credores do reino, e confiscou bens desses banqueiros. E também fez o mesmo com os juízes e nobres, que não estavam de acordo com ele e haviam se apossado de bens particulares. E enfrentou uma revolta popular no condado de Flandres. E também tentou ser imperador do Sacro Império Romano Germânico através de eleição, mas não teve sucesso. A partir de 1323 aconteceu a Guerra dos Bastardos, que na verdade foi uma revolta de alguns senhores da Espanha, que tiveram apoio dos ingleses e tentaram invadir alguns territórios do reino francês. Esses gascões eles eram liderados por bastardos da nobreza. Também teve um conflito com Eduardo II na Inglaterra. Em 1325, o rei francês ele tomou territórios ingleses. E esse conflito foi conhecido como a Guerra de Santi-Sardos. E o Eduardo II ele enviou sua esposa, que era a irmã do rei, a Isabel, para negociar com ele. E mais tarde eles acabaram fazendo um acordo de paz. E a Isabel ela acabou negociando a deposição do seu marido em favor do seu filho, o Eduardo III. Ele tinha 14 anos e ela ficaria como regente e sob a administração do Roger Martini entre 1326 e 1327. O rei Eduardo II ele não era muito popular entre a nobreza do seu reino e era alegado a ele relações homossexuais com Pierre Gavestonge. Também teve derrotas militares na Escócia e acabou sendo deposto em 1327, nesse complô da sua esposa Isabelle da França com Roger Martini, que eram amantes. E o rei ele foi aprisionado no castelo de Berkeley e acabou tendo uma morte horrível enquanto ele dormia, por ordem do Martini. Colocaram uma mesa grande e pesada na sua barriga e comprimiram até quase estrangular ele. Também enfiaram um chifre longo no seu ânus e espetaram o seu corpo e ainda removeram suas entranhas. Enfim, o Carlos IV ele morreu de tuberculose em fevereiro de 1328, sem deixar herdeiro, pondo fim na dinastia capetiana, que começou com Hugo Capeto. Quando ele morreu, a sua esposa Joana ela estava grávida e daí foi necessário aguardar o nascimento da criança. E a regência ela passou para Felipe de Valois, que era seu primo. E ao nascer outra filha, que devido à lei sálica não poderia reinar, passaram a haver 3 pretendentes ao trono. O Eduardo III da Inglaterra, filho de Isabel, irmã de Carlos, mas segundo a lei sálica ele não poderia ser herdeiro. O Felipe de Valois, que era regente, filho de Carlos de Valois, que era tio do Carlos IV, e também o Felipe de Evrox, que era esposo da Joana II, filha de Luís X. O Felipe de Evrox, ele acabou negociando com o Felipe VI a anexação de Champagne aos territórios franceses e o trono de Navarra para sua esposa e para ele, em troca do seu apoio. E o trono acabou ficando com o Felipe de Valois, que se tornou o rei Felipe VI da França. E Navarra ela voltou para Joana II. Essa decisão ela acabou sendo contestada pelo monarca inglês e foi a razão principal para a Guerra dos 100 Anos, a mais demorada e devastadora guerra da Europa até então. Bom, é mais ou menos isso aí.
E também vou encerrar essa série de vídeos intitulada Os Francos.